Oi, bem-vindo ao canal do Learn W Jana e eu sou a Jana. E conforme prometido na aula passada, eu estarei continuando com a parte da apresentação a cada detalhe. Então, semana passada eu ensinei quais são os greetings e eu concentrei nos formais e nos informais. Te dei uma lista. Mas de nada adianta você ter essa lista se você não souber falar esses greetings corretamente. Então, hoje eu afunilei um pouquinho mais e nós vamos falar apenas dos greetings formais. Mas nós também vamos concentrar apenas na pronúncia deles hoje, ok? Então, vamos lá? Nós temos, então, a continuação do Getting to Know You, Greetings, só que desta vez nós vamos falar sobre pronúncia. E vamos nos concentrar nos greetings formais. Nós temos, então, o Good Morning. Como vocês podem ver, nós temos aí a forma do IPA, que é uma forma simbólica com símbolos para demonstrar como pronunciar cada coisa. Mas se você não sabe utilizar este formato, eu vou te dar uma opção. Para que a gente possa pronunciar good, nós temos que tomar cuidado para não colocar a vogal I no final. Então, você precisa meio que engolir a última letra. Então, fica good, good, good. E você não vai poder pronunciar com uma vogal no final. Porque as palavras em inglês que terminam em consoante, elas terminam em consoante. Você não pode acrescentar nenhum som, como é natural para nós brasileiros. Então, nós temos aí os dois Os. Esses dois Os, ele vai ter um som de U para nós. Então, a gente faz um U um pouquinho mais alongado. E isso fica good, good. Então, vamos tentar? Vá praticando, repetindo. Good, good. E com isso, vai ficando melhor a cada vez que você falar. Ok? E aí, nós temos o morning. Morning. Que você pode tanto usar o IPA como a regra dos símbolos, como você está vendo aqui, ou você pode simplesmente colocar a entonação na primeira sílaba, more, more, e tirar o G do final. E aí você vai falar morning, morning, morning. Como você pode ver, eu faço um movimento específico com os meus lábios. E isso é apenas você praticar, você consegue fazer a repetição disso. Então, vamos lá? Morning, morning, morning. O próximo, você vai usar o mesmo good, mas dessa vez você tem o afternoon. Afternoon. Como você pode ver, eu tenho um som que não é forte do F. Ele vai ficar como se quase ele não existisse lá. Afternoon. Afternoon. Então, você tem o som dos dois Os, que vai ficar com o U prolongado para nós. E você tem o FT junto. Quando nós temos
duas consoantes juntas em inglês, nós falamos apenas a segunda letra. Por isso que fica afternoon, afternoon. Com relação ao evening, ele é um pouco mais simples, porque você vai apenas tirar o G do finalzinho, como a gente fez no morning. Então, você vai ler o E como se fosse I, e para nós brasileiros, e tirar o G do final. Então, fica evening, evening, evening. Como você pode ver, eu faço um movimento bem específico também com a boca. E esse movimento, se você repetir várias vezes, vai ficando cada vez mais fácil falar a palavra evening. E chegamos ao good night. Eu não sei se você sabe, mas o good night, ele é apenas falado quando você está se retirando de um local ou se você está indo dormir. Você não pode chegar num ambiente e cumprimentar todas as pessoas ao seu redor e for, tipo, depois das 6 horas da tarde, falar good night, porque isso seria muito estranho para eles. Eles utilizam o good night apenas quando estão saindo de um local ou quando eles vão dormir. E aí, você vai perceber que você tem o GH no meio da palavra night. O GH, ele não é pronunciado. Quando ele está no meio das palavras, ele é chamado de letra fantasma. Eles não aparecem. Por isso que você só fala night, night, night. Porque você fala o som do N, do I e do T apenas. Ok? Então fica night, night. Como você pode ver, o som do T, ele é um T seco. Ele não é tch, tch, tch. Porque esse som que eu acabei de fazer é uma outra letra, é um outro som para uma outra palavra. E não pode ser usado no night. E aí nós temos as frases. Eu tenho uma forma bem específica de ensinar essas frases, principalmente as que começam com how. Eu costumo brincar com os meus alunos que how é como a gente cumprimenta os índios. E é justamente esse o som que você precisa fazer ao falar essa primeira palavra aqui. E aí você fala how, how, how. Próxima palavra é do, do. A próxima, you, you, you. E mais uma vez, nós temos o do, que fica separadamente pronunciado desta maneira. How do you do? Mas ninguém conversa assim, ninguém fala assim, certo? Então, você vai precisar fazer meio que cantar um pouquinho, para você poder falar da forma como eles vão entender. Então, vai parecer que é rápido, mas não é. É apenas a junção das palavras que eles fazem na frase. E lembrando que é uma pergunta, então você tem que terminar lá em cima, porque você tem o estresse. Então, how do you do? How do you do? How do you do? Então, você sobe a sua entonação, porque é uma pergunta, e perguntas, elas precisam ter essa entonação, porque senão eles não entendem, mesmo que você esteja escrevendo
desta maneira ou falando todas essas palavras nessa ordem. Mas se você não colocar a entonação, não fica pergunta. Agora nós temos a próxima frase, que vamos palavra a palavra novamente. Então você tem o nice, nice. Por quê? O E precedido de uma consoante, com uma consoante antes, ele não é pronunciado. Então, você fala nice, nice. Não nice, é nice, nice. To. Como você pode ver, não é to, é to. Ele é seco. Meet. You. O meet, ele tem duas letrinhas, então duas vogais no meio. E com essas duas vogais, você precisa pegar o som e da primeira, que é I, e vai alongar um pouquinho. Então fica me too. Então vamos ver como é que fica tudo junto? Nice to meet you. Nice to meet you. Por isso que algumas vezes, quando os nativos estão falando, você acha que ele está falando muito rápido. Por quê? Ele está engolindo letras na hora de falar. Então, dá essa impressão mesmo pra gente. Ok? Então, nós temos a próxima. Novamente, nós temos as duas letrinhas juntas aqui. Então, nós pegamos o som da primeira e alongamos um pouquinho para ficar mais fácil de falar. Então, é pleased, pleased, pleased. Porque você não lê esse ezinho aqui também. Porque ele está precedido de uma consoante. Então, eu tenho que engoli-lo também. Ele vai desaparecer. E aí, eu vou direto do S para o D. Então, fica pleased, pleased. To, como nós vimos na anterior. To. Novamente, duas vogaizinhas juntas. Pega o som da primeira e alonga. Então, fica me, you. Ok? A nossa próxima e última é uma pergunta novamente. Então, nós vamos ter o how. Você lembra da primeira, o do índiozinho? Então, vamos lá. How. Porque o H, no começo das palavras, ele tem o som de duplo R para nós. Então, fica ha. How. Have. Não have. Por quê? Porque o E, ele está precedido de uma consoante. Então, ele não é falado, ok? Então, você para aqui no Vzinho e fica have. You. Nós temos duas vogaizinhas aqui juntas e pegamos o som da primeira e alongamos. Been. Mas lembra que pergunta tem que terminar lá em cima, com a entonação lá em cima? Então, vamos lá. How have you been? How have you been? How have you been? Ok? Então, para a pronúncia dessa parte do formal, você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser. E vai falando para mim se você teve alguma
dificuldade nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal para receber todos os videozinhos quando eu estiver subindo os vídeos. E aí você vai acompanhando a lição. Como eu prometi, eu vou esmiuçar aquela primeira aula que eu fiz a apresentação completa, eu vou quebrá-la em diversas partes. E aí, com isso, você vai saber ela inteirinha, mas ao longo dos próximos vídeos, ok? Então, aguardo você nos vídeos. Me siga também no Instagram, eu tenho um canal no LinkedIn também, e você pode ter um pouco de conteúdo em cada um dos canais, ok? Então, até o próximo vídeo. Bye!